O Salmo 60 e o versículo 2 diz que em Deus nós faremos proezas e Ele pisa os nossos inimigos. Então o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Como Diácono Nilson estava falando sobre Deus, a maneira como Jó conheceu a Deus. Uma coisa é nós sabermos acerca de Deus, outra coisa é nós conhecermos a Deus. Verdade. E o profeta Daniel, ele vai dizer assim que o povo que conhece ao seu Deus, ele fará o quê? Fará proezas. O povo que conhece o seu Deus, ele fará proezas. Amém. Porque muitas das vezes, amados, a causa de muitos fracassos, de muitas derrotas na vida do cristão, é por ele não conhecer o Deus que ele serve. É verdade. Ele sabe muito acerca de Deus. Ele conhece o Deus que abriu o mar vermelho. Ele conhece o Deus que guiou o povo pelo deserto durante os 40 anos. Ele conhece o Deus que deu vitória a Israel em diversas guerras contra os midianitas, os amonitas, contra os filisteus, contra os cananeus e contra os povos. Ele conhece a história do Deus da Bíblia. Ele sabe a história de Deus da Bíblia, mas ele não tem um relacionamento pessoal com Deus. Às vezes ele não tem uma experiência diretamente com esse Deus, do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Então, por isso que Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus, ele fará proezas. Daniel estava inteiramente confiante de que o Deus que ele servia era capaz de livrá-lo da cova dos leões, por isso ele não temeu ser jogado naquela cova. Ele sabia que o mesmo Deus a quem ele servia era capaz não somente de livrar da cova, mas de livrar ele dentro da cova junto com os leões. Aqueles jovens que foram lançados na fornalha de fogo, observe a confiança que eles tinham em Deus, no Deus que eles serviam, que quando o rei Nabucodonosor faz aquela imagem e dá o decreto para que todos adorassem, se prostrassem diante daquela imagem, aqueles 3 jovens, eles chegaram diante do rei e disseram: ó rei, nós queremos te falar um negócio. Nós queremos te dar um aviso. Eles chegaram com essas palavras, com esse tom mesmo de voz. Eles não estavam com medo de nada, porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Aleluia, Senhor. Eles falaram: foi baixado um decreto que todos devem se curvar diante dessa imagem. Mas nós vamos falar uma coisa para ti, rei. Se tu quiser nos lançar na cova, lá na fornalha de fogo, tu nos lança. Mas nós não vamos nos prostrar diante dessa tua imagem, porque o Deus a quem servimos, se Ele quiser, Ele nos livra da vontade. Olha só a diferença, amados, porque quando nós conhecemos a Deus, nós temos aquela confiança em Deus. Nós passamos a depositar no Senhor toda a nossa confiança. É por isso que o salmista Davi diz que em Deus nós faremos proeza, porque Ele pisa a cabeça dos nossos inimigos. No Salmo 108, versículo 13, também diz que em Deus alcançaremos a vitória. Amém, graças a Deus. Porque Ele pisa novamente a cabeça dos nossos inimigos. Então não há inimigo que possa contra a igreja de Deus. Jesus ele foi bem claro quando ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque em Deus nós alcançaremos vitória. No Salmo 118, versículo 15, diz que na tenda do justo há júbilo de alegria e salvação. A mão do Senhor fará proeza por ele. Então, quando nós confiamos em Deus, nós temos, amados, a certeza da vitória. E o apóstolo Paulo, que foi um homem muito corajoso,
O homem que diante da dificuldade, diante dos problemas pelos quais passava, ele chegou a dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Observe que Paulo não está lançando uma interrogação na primeira frase: se Deus é por nós. Paulo não está duvidando se Deus é por ele. A pergunta de Paulo é: se Deus é por nós, Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode contra a igreja do Senhor? Quem pode contra o povo de Deus? Ninguém. Ele diz: nada, nem o presente, nem o futuro, nem a profundeza, nem a altura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, Senhor. E ele confiava nesse Deus. Ele passou por uma situação que é de conhecimento dos irmãos. Quando os judeus armaram contra Paulo uma emboscada, uma cilada, porque eles queriam matar Paulo, eles queriam que Paulo fosse tirado de cena porque estava pregando Jesus e a ressurreição. Os judeus invejosos não aceitavam a pregação de Paulo. Eles estavam conspirando contra Paulo, cerca de 40 homens. Eles começaram a fazer tipo uma greve de fome e disseram que enquanto não matasse a Paulo, eles não comeriam. Procuraram as autoridades do Sinédrio. Paulo foi chamado para prestar depoimento. Paulo ali estava agora diante dos homens para ser morto. Não tendo eles nada com que matar Paulo, ou uma acusação formal, levaram à presença do rei Agripa. O rei Agripa agora apresenta ele a Félix, governador, e ali Paulo apela para o Supremo Tribunal, para César, em Roma. E agora Paulo está diante de uma situação, ele precisa confiar mais em Deus. Paulo ele precisa agora passar por essa experiência, porque ele sabia que o Deus que ele servia ia estar com ele em todos os momentos. Eu quero ler com os irmãos um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu quero ler do versículo 20 ao versículo de número 26 de Atos dos Apóstolos, que nós vamos deparar com esta situação que o apóstolo Paulo ele passou durante o seu ministério. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a partir do versículo 20 diz assim: não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade. Perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devis na verdade ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar este dano e esta perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo. Amém, Senhor. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer, assim como me foi dito. Contudo, é necessário que caiamos numa ilha. Amém, Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Esta situação, a esta altura, o apóstolo Paulo já estava em um navio sendo enviado para Roma para ser julgado por César, a Suprema Corte, porque ele era um cidadão romano. E aqui Paulo está naquele navio que vai para a Itália, mas chega um determinado momento em que
Paulo observa, Deus mostra a Paulo aquela situação. Paulo era um homem de visão. Paulo era um homem que Deus se comunicava diretamente com ele e mostrava as coisas que iam acontecer. Aquela viagem, ela estava marcada no calendário de Deus. Aquela viagem era inevitável. Paulo precisava passar por aquela situação para uma experiência maior com Deus. E Paulo agora está em viagem para Roma e pega o navio de carga, o navio que partia do Egito para a Itália, para levar grão. Paulo então embarca juntamente naquele navio, juntamente com nada mais, nada menos do que 266 presos juntamente com ele, para ir a Roma. Mas em determinado momento de sua viagem, Paulo observa que a viagem vai ser ruim. Paulo observa que o tempo de viagem vai ser muito difícil. Então ele aconselha as pessoas, o comandante oficial, para que não seguisse aquela viagem adiante. Mas assim mesmo, quando nós voltamos aqui no versículo 10, observe que o conselho que Paulo dá àqueles homens, diz aqui o versículo de número 9 e 10: tendo decorrido muito tempo e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo advertiu dizendo: senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas para as nossas vidas. Contudo, o oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Amados, quando Deus Ele mostra algo para os seus servos, aquilo tem que acontecer. Paulo estava advertindo a eles que a viagem ia ser difícil, mas em momento algum Paulo aparece com medo da viagem, porque Paulo ele conhecia o Deus que ele servia. E quando eles não aceitam aquele conselho de Paulo, eles resolvem então continuar a viagem dias depois. Mas diz aqui a história que eles passaram vários dias sem ver o sol nem as estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade. Por que Lucas está dizendo nós? Porque Lucas também ia na viagem com Paulo. Lucas, Aristarco, homem de Deus, iam com Paulo naquela viagem. E diz que quando eles observaram aquela situação do mar, não sei quantos irmãos aqui já pegaram a tempestade em alto mar. De você olhar para um lado, você não vê nada. Olhar para o outro, você não vê nada. Você olhar, de repente, aqueles raios correm no céu de um lado para o outro. E quando aquele raio, eles clareiam o mar, você olha e você vê aquelas ondas gigantes, passando por cima da outra. E você vai dentro daquele barco, e o barco ele começa a sacudir. Quem tem problemas estomacais começa a querer logo botar para fora, começa a vir a tontura, aquilo tudo mais, e você se segura no barco, o barco começa a balançar, e você quer cair. Meus irmãos, é uma coisa terrível, é algo assombroso, é algo que ninguém gostaria de passar nessa vida, e Paulo estava passando por aquela situação. Então eles olharam e não viu nada. Isso não foi uma noite, irmãos. Já viu quase 2 semanas que estava naquela viagem. E diz aqui o texto que há muitos que não havia, há muitos dias que não viu o sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade. Perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Porque, amados, aquele período em que eles fizeram aquela viagem, segundo nós podemos observar aqui no versículo 10, que já havia passado o jejum quando eles resolveram viajar. Esse jejum de que a Bíblia fala aqui é o dia da expiação, que mais ou menos no nosso calendário cairia mais ou menos no dia 1º de outubro, um período
olha, e ele entrando naquele navio, diz aqui o texto, que eles perderam toda a esperança de nos salvarmos. E eu me lembro quando estava ali em Jacarecapá, que o diácono nos passou uma mensagem para mim. Ele disse: irmão, nós não podemos desembarcar em Santarém, porque quando nós chegamos no voo de Santarém, a chuva estava forte, a pista estava molhada, estava encharcada. E ele falou assim: irmão, gargalhava, cachorro latia, e gente chorava, e era um desespero total, né? Eu imagino, irmão, que nesse navio, nesse dia, estava acontecendo mesmo. O desespero, né? Imagine você numa aeronave e você não poder pousar, e você não saber se tem combustível suficiente para você retornar ao seu lugar de origem. Eu disse: irmão, deve ter sido coisa horrível, né? Uma coisa assim que você é inimaginável, né? Só quem passa que não sabe o que estou dizendo. Agora imagine você no alto mar, né? Você no mar Adriático ali, e eles sem ter um socorro mais próximo ali. Na época não havia tanta comunicação como hoje para pedir socorro, e eles estavam ali, então eles perderam toda a esperança de salvação. Eu fiquei imaginando assim, eu creio que nessa hora o Maicon, o Diácono Nilson, né, irmã, que estavam no avião, deve ter encomendado a alma deles a Deus, né, Senhor? Senhor, recebe o meu espírito, né? Porque nós sabemos que é o final da história, não sabemos o que vai acontecer, mas, né, eu creio que os irmãos estavam confiando no Deus que eles serviam. Eles sabiam, né, que tudo ia dar certo, mas a lógica humana diz: eu vou morrer, eu não vou passar dessa, né? E aquele momento foi difícil. Aconteceu com os irmãos aqui, eles perderam toda a esperança de nos salvarmos. Porém, diz aqui que havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio dele, disse: senhores, devias na verdade ter me ouvido e não ter partido de Creta, que era uma ilha onde tinham parado para passar a ventania, para evitar este dano e esta perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo. Isso aqui foi o que o piloto mandou para os irmãos lá. Atenção, senhores passageiros, fiquem tranquilos, não foi isso? Nós temos combustível suficiente para voltarmos ao aeroporto de Belém. Vocês acreditaram nisso? Hã? Mas ele não quis voltar para Santarém. Vocês acreditaram nisso? Porque ele voltou no dia seguinte para Santarém. Agora imagina, né? Não vai dar mais, né? Ninguém quer voltar mais. Eu imagino, né? Uma vez eu peguei assim um pequeno deslize assim, né? Que a água subiu para cá assim, que é meio esse negócio, né? Agora imagine aquela situação, né? Esses irmãos aqui, eles passaram por essa situação. Mas aí Paulo se levanta no meio da tempestade. Paulo está no navio. Paulo conhece Deus que lhe serve. Ele diz: olha, senhores passageiros, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que nada vai acontecer com vocês. Nenhuma vida vai se perder. Nenhum fio sequer de cabelo de você vai se perder. Sabe por quê? Porque o Deus a quem eu sirvo, nesta noite ele enviou um anjo dele e disse: Paulo, vocês não vão morrer. Não nesse naufrágio. Isso não vai acontecer. E tem mais: todos os que estão no navio contigo eu tenho dado a ti. Olha só a oportunidade que Paulo estava tendo agora. Amém. De falar do amor de Deus para aqueles prisioneiros. Então, nada vai acontecer com vocês. Somente vocês vão ter que perder o navio, mas a vida de vocês vai estar salva. E aí, quando Paulo ele dá essa palavra, tem bom ânimo, porque nada se perderá, a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu sirvo, e esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas.
Irmãos, as palavras que Paulo disse aos irmãos, aquelas pessoas presbiteriânicos, é porque ele sabia do que Deus ia fazer. Segundo uma estatística bíblica, existe cerca de 365 vezes a palavra não temas na Bíblia, uma para cada dia do ano. E isso Deus diz todos os dias para nós: não temas, não tenhas medo, não fique apavorizado, não fique assustado, fique tranquilo. Mas como pode uma pessoa ficar tranquila no meio de uma turbulência, irmãos? Verdade. Como pode uma pessoa ficar calma diante de uma situação difícil? Quando você olha e vê que o problema não tem solução, como pode uma pessoa ficar tranquila se ela não tiver confiança em Deus? Nós precisamos confiar em Deus, amados. Porque este Deus, ele diz assim: não temas. Se tu passares pelas águas, elas não te afogarão. Se tu passares pelo fogo, tu não te queimarás. Porque eu, Senhor, sou contigo. Eu te sustento com minha destra. Eu te fortaleço. Então Deus, quando diz não temas, é natural que você tenha medo. Mas quando diz confia em mim, deposita a tua confiança em mim. E quando o anjo de Deus falou a Paulo, não temas, ele entendeu que Deus ia fazer o impossível por eles. Importa que seja apresentado a César, disse Deus. E Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, de novo ele diz: tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Amém. Irmãos, é tão bom quando a gente confia em Deus e Deus diz assim: não temas, vai que eu sou contigo. Deus falou a Josué: não temas, vai e eu serei contigo. E aí a pessoa pode ir confiante, amados. Eu creio que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, eu creio que Deus falou com Daniel. E Daniel foi tranquilo. Daniel foi sem medo. Daniel sabia que Deus ia enviar o seu anjo para fechar a boca dos leões. Quando aqueles jovens foram lançados na fornalha do fogo, eles foram semendo, porque eles sabiam que o Deus a quem serviam ia livrá-los ali na fornalha de fogo. Eu fico imaginando, irmãos, o apóstolo João, segundo os historiadores, segundo alguns estudiosos, João, quando ele estava na ilha de Patmos, que tentaram matá-lo, pegaram João e colocaram ele dentro de um tacho de óleo quente. Mas aí, quando observaram que João não havia sido queimado, tiraram João novamente. João estava sem nenhuma queimadura. João estava inteirinho. Então o imperador resolveu não mais matar João, não mais fazer nada a João, por considerá-lo um ser divino. João foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural, mas ele experimentou o livramento de Deus. E o apóstolo Paulo, por várias vezes, ele teve essa experiência com Deus de livramento. E aí Paulo prossegue dizendo: contudo, é necessário que caiamos numa ilha. Irmãos, uma vez eu perguntei a alguém assim: será que o destino é algo que nós fazemos, é algo que nós conseguimos dominar? Ou será que existe uma força que nos leva a cumprir o destino de nossas vidas? E alguém disse assim: olha, eu creio que o destino somos nós que fazemos. Mas observe só, irmãos, como é que eu entendo que existe uma força que nos guia, existe uma força que nos leva a lugares onde nós não planejamos. Talvez você não planejou estar aqui esta noite, talvez você nunca planejou fazer parte da igreja de Deus, mas aí as coisas aconteceram
um dia nós pensamos que não tem mais jeito para ele. Nunca que eu imaginava que uma pessoa dessa iria um dia estar no altar da igreja de Deus, testemunhando, cantando, fazendo a obra de Deus, mas como uma força que havia por trás dele, escreveu a história dele, trouxe ele à igreja de Deus, se tornou um obreiro da igreja de Deus. Hoje ele está aqui conosco, o cooperador Jair. Amém. Quem escreveu a história desse homem? Foi Deus. Porque Deus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Deus, Ele escolheu de antemão, amados. Deus preparou coisas maravilhosas para nós. Nós não sabíamos, mas as coisas aconteceram. Quanto de nós militamos em outras em seitas religiosas, e hoje estamos aqui, talvez nunca planejamos isso, mas Deus que conhece todas as coisas, Ele escreveu a história. E a história de Paulo não foi diferente. Aquela prisão não aconteceu por acaso. Por que Paulo tinha que justamente parar em uma ilha? Eu disse, nada vai acontecer com vocês. Vocês não vão morrer. O navio vai se perder. Mas vocês têm que parar em uma ilha. E diz no versículo 28, versículo 1: estando salvos da praia, soubemos então que a ilha se chamava Malta, depois que passou toda aquela tempestade ali. Olha só como é que Deus trabalha. Mas eu acho interessante hoje de Deus, né? As pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Toda aquela tempestade na vida de Paulo tinha um objetivo. Paulo tinha que pregar na ilha de Malta. Paulo tinha que chegar ali e ganhar muitas pessoas para Jesus. Então, quando o vento começa a apertar aquela embarcação, eles começam a procurar um lugar onde pudessem ancorar aquela embarcação. O maior anseio daquelas pessoas era que eles pudessem chegar ao novo dia. Diz o versículo 29: ora, temendo bater em rochedos, lançamos da polpa 4 âncoras e esperávamos ansiosamente que amanhecesse. O maior anseio daquelas pessoas era que amanecesse o dia, era que eles pudessem encontrar um lugar firme para pisarem. E aí o vento foi jogando aquela embarcação de um lado para o outro, até que eles chegaram em uma praia. Mas não estavam enxergando nada, estava escuro. E de repente o dia começou a amanhecer, perceberam que estavam próximo de uma ilha. E aí os soldados pensaram uma estratégia eficaz: vamos matar todos os presos, vamos matar todos, porque senão não vão escapar nada. Mas aquele oficial, que era amigo de Paulo naquela viagem, que ele já havia ganhado a confiança em Paulo, ele queria evitar aquela situação. Ele não permitiu porque os presos fossem mortos, mas ele disse: aqueles que souberem nadar, lancem-se às águas e encontrem a terra. E aqueles que não souberem nadar, peguem tábuas, peguem destroços do navio e cada um salve-se a si mesmo. E então eles procuraram a beira do rio, chegaram no mato, e diz aqui a história que ali havia alguns nativos que receberam bem aquela equipe ali. Então eles fizeram ali uma fogueira para se aquecer. E Paulo, mais uma vez, ele toma a iniciativa. Paulo, mais uma vez, estava tão confiante que tudo ia dar certo. Paulo ele vai e pega um feixe de lenha e coloca no fogo, mas dentro daquele feixe havia uma cobra. E quando Paulo ele lança aquela lenha ao fogo, daquele feixe de lenha ao fogo, a cobra pula correndo no fogo e ela pega na mão de Paulo. E Paulo fica com aquela serpente na mão ali. E os nativos então pensaram assim: esse homem é um grande criminoso, tentou escapar da lei dos homens, mas a justiça divina está presente agora. E Paulo, sacudindo pelas suas mãos, aquela cobra lá caiu no fogo. E eles ficaram observando. Vamos ver agora este homem morrer. Ele vai começar a inchar, ele vai começar a ficar pálido e ele vai morrer. Ninguém sobrevive com a picada dessa serpente.
Paulo se lembrou com certeza daquele texto que Jesus falou: e pegarão, e se comerem coisas mortíferas, nada lhe causará dano, né? E se forem picados por serpente, nada lhes acontecerá. E quando eles observam, deu tempo ali em que Paulo, ele deveria cair, ele não caiu. E aí Paulo agora está salvo novamente. Eles que pensavam que Paulo era um criminoso mudaram de ideia. Amém. Este só pode ser um Deus. Este só pode ser um Deus. Porque nada lhe aconteceu. Então diz aqui o texto que Paulo, ele conheceu um homem ali, por nome de Públio, naquela ilha, uma grande pessoa de influência naquela ilha, e que hospedara a eles. E o primeiro milagre aconteceu. O pai daquele homem estava com uma febre muito alta, estava com um desarranjo, uma coisa ruim, uma desenteria. E Paulo foi lá, fez oração por ele, ele foi curado. E quando as pessoas souberam que ali havia um filho de Deus, uma pessoa que conhecia o seu Deus e que através dele Deus fazia proeza, concorreram a Paulo para serem curados. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eles passaram 3 meses naquela ilha, e foram 3 meses de trabalho que Paulo fez para a glória de Deus. Amém. Assim seja. Nada que acontece na tua vida é por acaso. Nenhuma tempestade ela vem por acaso em nossas vidas. É verdade. Tudo que acontece é para a glória de Deus. Somente tenha bom ânimo. Não importa a tempestade pelas quais estejamos passando. A igreja está passando uma grande tempestade, mas eu digo a vocês: nenhum daqueles que Deus te deu vai se perder. Amém. Deus vai salvar todos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Mas aconteceu uma coisa interessante, que aqueles soldados, eles queriam pegar os botes salva-vida e queriam fugir, deixar só os presos. Paulo disse: não, ninguém vai sair daqui. Se vocês quiserem salvar suas vidas, continue no barco. E eu digo para você nesta manhã, em nome de Jesus: tu quer salvar a tua vida? Não sai do barco, fica nesse barco. Amém. Glória a Ele Deus. vai Em nome de dar o Jesus. livramento. Somente tenha bom ânimo e não temas. Não temas. Nenhuma alma vai se perder. Todos vão ser salvos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.